Sejam bem-vindas mais uma vez. Espero que a noite de ontem tenha sido de alguma forma, sabe, que quando você começa a ter aqueles alívios de que, ok, tem um caminho a ser seguido, ou eu tô no caminho certo. Espero que tenha chegado essa informação para vocês, tá? Então, bora lá. Recapitulando, o primeiro dia lá a gente falei que a gente precisa tomar consciência, né, para fazer diferente. É impossível, hoje eu coloquei uma frase que era para colocar um story e não deu certo, que é: mudança sem clareza e consciência do que te prende é como entrar numa mata desconhecida e esperar o Saci Pererê te ajudar. Saci Pererê não existe. Ninguém vai chegar para te ajudar. A mamãe não vai ser outra pessoa que vai te ajudar no teu processo. O pai também não. Sua irmã também não. Seu marido também não. Seu filho também não. Nem eu, nem eu. O máximo que eu posso fazer é, dentro do meu processo, já que eu estou vivendo aquilo que tem a ver com o meu propósito, diante de toda a transformação que eu vivi, mostrar para você: olha, Débora, esse caminho aqui fez muito bem para mim por conta disso, 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 disso e disso. Ó, Ana Paula, esse processo para mim aqui funcionou dessa forma e outra. Eu não fiz só para mim. Eu já atendo pessoas aí desde 2019, né, de uma forma mais constante. Gente do Brasil, gente de fora, Japão, Austrália. Toda hora tem uma pessoa diferente que eu estou atendendo e que aquilo que eu passo no dia a dia, que eu vivo, né, para mim, e que eu experiencio nas constelações, os padrões se repetem quando a pessoa volta para o seu lugar, quando a pessoa toma consciência. Então, ontem a gente falou sobre as questões mais comuns, que são as posturas diante dos nossos pais. E que quando a gente tem essas posturas diante os pais, tem algo ainda ali que está impedindo que a gente olhe para a nossa própria vida. Seja exigindo deles algo que eles não deram, seja porque a gente ainda está tomada pela dor, né, da ausência. Vou dizer um exemplo meu. Ah, eu não tive o colo da minha mãe, eu não sei o que é isso. Não sei de fato, assim, eu não sei o que é, não sei, não tenho essa memória interna do que é deitar no colo da minha mãe, ou quando eu tá triste, tá lá minha mãe. Quem teve que aprender a dar esse colo? Eu. Eu não sei o que é isso. E nenhuma de nós a gente nunca vai saber. Só que muitas vezes a gente ainda está na exigência ou ainda a gente está esperando. Então, essas posturas que parecem ser muitas vezes até lindinhas, bonitinhas, né? Cheia de amor, porque ainda eu tô ali, amiga da mamãe, que eu converso com ela, que eu escuto as lamentações dela, ou que eu tô sempre levando ela para o mercado, sempre, sendo que às vezes sua mãe está extremamente saudável, ela sabe dirigir, às vezes ela sabe resolver as coisas. Eu sempre dou um exemplo meu. Esse processo de tomar a mãe, ele não é da noite para o dia, tá? Quem começou agora vai precisar aprender a ter paciência consigo mesmo. Então, eu levei algum tempo. Eu terminei o curso de constelação, eu não resolvi meus problemas. Na verdade, eu comecei a aprender como é que eu iria lidar com tudo aquilo que eu aprendi a partir daquele momento. E aí, na época da pandemia, eu empreendia no marketing de relacionamento da Dionesse e estava já buscando essa saída da polícia. Só que na minha cabeça, eu fiz o curso de constelação somente para aprender para mim. Só que as coisas foram se mostrando, o caminho foi se mostrando cada vez mais que a constelação era o meu caminho. E quanto mais eu ia para esse lugar da constelação, mais as coisas fluíam. E quando eu fugia dela, ela botava alguma coisa na minha frente para de novo eu olhar para ela. E aí, antes da pandemia, eu já sentindo, eu sabia que 2020, através da astrologia, seria um ano bem complicado, que era um ano regido por Sol, enfim. Eu sabia que seria um ano complicado, só não sabia o que era. E aí eu fui sentindo as coisas, saí do marketing de relacionamento, passei um mês, na época eu já postava coisa na rede social, mas não falava de constelação, não falava muita coisa por conta, falava só da Dionés, né? Apesar que eu fui perseguida justamente porque fazia postagens referente ao marketing digital. E foi por isso que eu fui perseguida lá na polícia, por conta do Instagram, né? Deram um print no meu Instagram, mandaram para a chefia de polícia, fui perseguida bem, bem real.
E aí eu dei uma pausa, fiquei um mês, né, me ouvindo. E aí eu pensei, eu vou auxiliar lá o negócio da minha avó, porque eu vou sair da polícia, e aí eu tinha medo de ela depender de mim, enfim, né? Porque ela ficando velha, ela ainda trabalhava muito, e lá fui eu. Fiz uma reforma, e aí no dia que eu tinha colocado lá para inaugurar, reinaugurar, o que é que aconteceu? Pandemia. Ok. E aí eu comecei a viver, conviver até um pouco mais com a minha mãe, né? E aí os desafios começaram a se mostrar. Eu ia deixando minhas coisas da constelação de lado e focada lá. E eu percebia que a energia minha, eu me irritava. Ia deixar ela, ó, sei o que, não sei o que, não sei o que, marido. Às vezes esquecia, se eu me afastava, esquecia. Por exemplo, eu lembro que era uma tecla do Enter. Estou falando real. Ela esquecia. E aí, o que é que acontecia comigo? Eu me irritava. Claro, né, que eu sou um ser humano, você também é um ser humano. Não é para se culpar, não, porque você tem reações com sua mãe, não. Pelo amor de Deus. Só que quanto mais reação a gente está tendo, duas ou uma, você está muito perto ou ainda tem algo para se resolver. E aí, tomar essa mãe me fez enxergar que eu precisava, né, seguir meu caminho e criar essa distância. Só que muitas vezes não é fácil também, que a gente começa a carregar muita culpa. Então, nessas posturas que eu falei ontem na segunda aula, ali é o que acontece de mais comum. Seja das pessoas que chegam no Instagram, sejam das pessoas que chegam para constelar, sejam posturas que eu também já vivenciei. E se eu volto a vivenciar, vai ter problema, porque a vida não é uma linha reta, tá? Isso não quer dizer que agora que você tomou consciência de tudo, nunca mais pode vir um padrão seu antigo. Muito pelo contrário. Ele vai continuar aí. Eu sempre falo, a memória ela nunca se apaga. A memória só apaga se a gente adoecer ou tiver um problema neurológico. Aí realmente a gente jamais vai acessar. Muita gente quer esquecer para sempre um grande amor. Oi? Isso não existe. Isso é uma fantasia da criança que quer simplesmente eliminar alguém que te trouxe coisas sobre você mesmo. Isso não existe. Esquecer ninguém. A gente pode ressignificar a história e aquilo lá já não ativar mais certos sentimentos que tiram nossa energia. Deixa a gente triste, deixa a gente paralisado. Então, isso também serve para os pais, principalmente, porque nós somos os pais. Então, se a gente não resolve essa base pai e mãe, ela vai refletir em todas as áreas. Claro, tem algumas áreas que são específicas, que é dinheiro, profissão, autoestima, quem eu sou, meu potencial é mãe, e a parte de procrastinação, ação, constância, esse masculino, né, em que eu também coloco limite, porque quando eu estou com o meu masculino desenvolvido, eu sei colocar esse limite nas pessoas, eu sei dizer não, até aqui, sem medo de parecer que eu sou chata. Quando a gente reconhece nosso valor, que é mãe, eu também consigo dizer, epa, é até aqui. Ah, não sei o quê. Sinto muito. A gente aprende a se posicionar, porque também a gente aprendeu a se posicionar com nossos pais, como filha. Se a gente está se posicionando com os pais como a mãe deles, ou a amiga deles, ou a salvadora, você vai enfraquecer. Não tem projeto, não tem vida, relacionamento, um parceiro disponível, filhos, projetos mesmo, né? Os nossos projetos, a energia para dar conta da nossa própria vida. Porque a vida não é mais voltada para cá. Ah, meus filhos já estão com 18 anos. Larga esses meninos. Quer dizer, adultos. Se você ainda está colocando também os seus filhos como a prioridade da sua vida, olha como a história está se repetindo aí na sua vida. Lá na frente, são os seus filhos que não vão conseguir estar livres para seguir o próprio caminho. Então a história se repete. A gente precisa soltar os meninos, os filhos, para tomar pai. Tá? Se existe um problema na nossa sociedade, esse problema chama-se falta de pai. A gente não tem mais a maturidade que a geração anterior tinha, principalmente a dos nossos avós. Nossos avós amadureceram muito mais rápido do que a gente.
A gente é a geração que tem mais facilidade. E com mais facilidade, a gente desenvolve, de fato, poucas habilidades, porque está tudo fácil. As próximas gerações, meu Deus, Deus sabe o que é que vai acontecer. Então, voltemos aqui. Como eu falei lá, que é preciso tomar consciência para que a gente consiga sair dessa estagnação e das posturas, né? Quem estava junto e viu lá o que aconteceu com os exercícios, que muitas vezes a gente acha que já tomou os pais, mas ainda tem algo. E onde é que a gente sente esse algo? Não é aqui, concorda? Aqui tem muita gente até, não, meu problema era com a minha mãe. Ou então, não, meu problema era com meu pai. Quando fez o exercício, onde foi que veio a memória? No corpo. É no corpo que está a memória. E hoje eu vou falar daquilo que eu tinha programado hoje, que são os 3 S's. O que são os 3 S's? Não existe mudança sem conhecimento racional. E também não existe mudança se isso não passa para o corpo. Esse conhecimento do racional vai para o corpo. Então não adianta só saber. Ah, eu respondo milhões de caixinhas. Tem gente que me segue há mais de 2 anos. Não faz constelação, não faz curso, não faz nada. A caixinha vai resolver? Vai não. Sabe o que vai acontecer com o seu ego? Se você não entra num processo de autoconhecimento, eu vou explicar mais um pouquinho. Teu ego vai dizer bem assim: eu sei, eu sei. Quem mais diz que sabe, pode ter certeza. Está na arrogância, está negando olhar para aquilo que precisa. Quando você diz eu não sei, você se coloca num lugar pequeno e se permite, por exemplo, olhar para aquilo que você está negando. Porque se a coisa não está fluindo, tem algo na sua vida aí relacionado à mãe ou ao pai que não está fluindo. Pode ter começado com a mãe? Não, pode ser antes, mas tem algo. E no exercício que eu fiz ontem, ficou nítido que tem algo ali com os dois, ou com um, ou mais com outro, ou aquilo que você nem imaginava ainda está lá. Algo a se resolver que você às vezes também nem sabe o que é. Então, para que a gente mude de fato na vida, não é só a memória racional, não é só mais conhecimento, porém precisa de conhecimento, que é o primeiro S, que é o S de saber. E nesse saber, a gente precisa saber das leis, tomar consciência dos pensamentos. O saber sempre é por pensar. Todas as vezes que eu penso algo, tem uma reação no meu corpo. Dessa reação no corpo volta um pensamento e fica um loop infinito. Um loop infinito. Se eu preciso alterar quem eu sou, um comportamento, padrões da minha personalidade, eu preciso trazer conhecimento e depois mudar o quê? A memória do corpo. Só que se eu não tenho consciência daquilo que está inconsciente, como é que eu mudo esse padrão, esse padrão de memória que está no corpo? Nós somos o que pensamos e o que sentimos. Pensar, quando você faz um eletroencefalograma, acontece o quê? Cargas elétricas. Tá lá. Olha lá no encefalograma, medido em hertz. E o corpo é o quê? Que é o sentir. É magnético. Como é que eu mudo a minha frequência, aquilo que eu sou? Vocês concordam que tem pessoas que só têm pensamentos negativos e que também têm comportamentos negativos e que a frequência dela é baixa? É negativa, é pesada. Tem gente que chega perto de uma planta, mata a planta. Tem uma pessoa da família da minha, não da minha avó, né? Mas é família sim. Acho que eu excluo ela, né? Dessa minha fala. É porque é difícil, tem pessoas que são extremamente difíceis de lidar. Tem gente que é de fato e a gente não tem como mudar. Então a distância saudável ela é necessária, porque a gente não tem como mudar o outro. Então pessoas que têm padrões de comportamentos narcisista, sem julgamento, a gente não tem como mudar. E essas pessoas elas mudam de comportamentos, de personalidade, numa facilidade que faz a gente realmente perder toda a energia. Então, quem eu sou? Eu sou aquilo que eu penso e sou aquilo que eu sinto.
Esses dois juntos é o meu ser, é a minha personalidade. Muitas vezes a gente está tendo uma personalidade, apresentando uma personalidade para os outros que está baseada na nossa história. Fato. Eu fui uma pessoa muito agressiva. Tem uma pessoa que eu não sei se ela está aqui hoje, mas que ela me conhece há um tempo. E ela viu a primeira aula e ela mandou para mim. Antigamente eu olhava para você e via a polícia ainda em você. Agora eu estou bem tranquila, fiquei muito feliz porque até teus gestos, o jeito que você fala mudou. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por olhar para mim todos os dias. Eu sou muito profunda. Às vezes eu acesso coisas em mim que é terrível. Eu dou risada porque na risada acho que fica mais leve. Mas assim, é difícil olhar para si mesmo. Hoje eu não tenho mais medo. Muito pelo contrário. Se é aquilo mais profundo, eu vou lá atrás. Porque eu sei que enquanto eu não mudo um padrão, trago do inconsciente para o consciente, eu não consigo fazer diferente. Eu vou sempre ficar no mundo das ideias, das ideias, das ideias, das ideias. Leio o livro, leio o livro, leio o livro, mas não consigo trazer isso para a memória do corpo. Se eu não mudo esse padrão de pensamento, eu não mudo o meu corpo e eu não mudo também aquilo que eu vou atrair. Quando vocês ontem fizeram o exercício, ficou o quê? Nítido que dentro do corpo de vocês ainda tem uma memória que tem algo com um dos pais ou com os dois. Concorda? E isso vai refletir em quê? Naquilo que você vibra, na sua identidade, na sua ressonância, na sua frequência. Por isso que tem muita gente que às vezes faz constelação e fala: nossa, aconteceu tal coisa. Por quê? E a constelação vai lá. Só que muitas vezes a gente faz uma constelação, que foi isso que eu percebi com muitas, que tem dificuldade de colocar aquilo que deu pontual lá numa constelação, de saber como é, o que são essas leis. No mundo, tudo tem lei. Tudo. Não existe acaso. Até eu vou abrir daqui a pouco um negócio que eu vi num livro, que não é acaso, do Caibalion, que eu comprei, que eu já tenho esse livro, mas foi explicado pela maravilhosa Lúcia Helena Galvão, que, Ave Maria, que mulher inteligente. E a frase complementou com aquilo que eu estou explicando aqui para vocês. Não existe acaso. O acaso é sempre uma desculpa ou uma resposta para aquilo que a gente é ignorante, que a gente não conhece. A gente fala, é acaso. Não, não tem acaso. O mundo não é desorganizado. A natureza não é desorganizada. Se está chovendo mais, tem uma explicação do porquê. Só que a gente vai levando a vida ao acaso, a dor é o acaso, como se a medicina oriental ela já olha para as emoções há muitos e muitos e muitos anos. Hoje, do lado de cá, já tem médicos que reconhecem. As pessoas já estão tomando mais consciência. Não existe acaso ou coincidência. Não, não tem. Não tem. Você pode ter certeza que um pensamento seu de manhã altera todo o teu dia. Nós somos co-criadores dessa existência, não tem para onde correr. O mundo é mental. Só que enquanto a gente está reagindo ao mundo externo, o ambiente que você vive, por exemplo, você é adulto e ainda mora na casa dos pais. Você acha mesmo que se você vai conseguir alterar esse comportamento morando no lugar que ativa o tempo todo a memória da falta da sua mãe lá da infância? Não vai. É impossível. A memória está aí no teu corpo. Você está deixando o tempo todo ao mesmo estímulo. O tempo todo, ó, tá lá o estímulo, o estímulo, o estímulo da ferida. Adulto não precisa mais estar grudado com pai e mãe. Você não tem como salvar seu pai e sua mãe do destino deles. Ou sua avó também, né? Que eu sei que tem muita gente também que foi criada pela avó, assim como eu. É difícil, muito difícil. Só que enquanto você não faz esse desligamento, esse corte do cordão do umbilical, sua vida, você não tem força para seguir a vida, tá? Então, como eu falei, esses três S's o primeiro é o saber, que é o pensamento. Então, os pensamentos recorrentes, eu não consigo, eu não dou conta, tenho culpa, se eu me afastar, se eu fizer tal coisa, eu estou abandonando. Às vezes você nem tem consciência desses pensamentos recorrentes.
Não sabe. E o pior, ainda não sabe o que é que está por trás. E tem um porquê de estar por trás, tem algo que está por trás. E quando você não entende o que está por trás, vai continuar reagindo, vai continuar no mesmo canto e vai ficar nesse looping, parecendo um rato, um rato. Então, o pensamento, ele sempre é a linguagem do cérebro. Eu até anotei aqui. Pensamentos recorrentes te levam a tomar as mesmas decisões. E servem, que eu falei nesse instante, mas em outras palavras, né? Servem de gatilhos automáticos, gerando as experiências familiares que produzem sentimentos e emoções já experienciadas. É aquilo que eu falei. Se você continua no ambiente que você está, e ambientes são pessoas, páginas de rede social que você segue, coisas que você assiste, tudo esse ambiente externo, ele está influenciando nas suas emoções. Por exemplo, eu tô curada do burnout? Tô. Me coloque, então, para ir andar na delegacia, ficar vendo tudo de novo, se não vê os gatilhos de memória? Vem! Primeira coisa que eu precisei fazer para eu me curar, e eu lembro que eu perguntava isso para Dr. Gerson, que é era o meu psiquiatra, né? Eu falei, Gerson, como é que eu me curo? E lá no laudo dizia que eu não poderia estar num ambiente e tal, tal. E eu achava que ambiente era só o ambiente físico. Que eu saía da delegacia, trocava de delegacia e ia resolver. Hoje eu entendo o que é ambiente para a neurociência, para o cérebro. Ambiente é tudo que envolve cheiro, pessoas, música. Tudo isso é ambiente. E o ambiente, a própria epigenética já mostra que a gente herda no nosso DNA não é só as doenças, a gente herda o gene. Então, às vezes, a gente tem uma predisposição familiar, tanto para uma coisa legal, quanto para uma coisa não tão legal. E o que vai influenciar para ativar esse gene? O ambiente. É o ambiente que modula. Eu acho que eu já falei aqui, mas vou repetir. Tem estudos já da epigenética que mostram que os camundongos foram colocados expostos a sentir cheiro de acetofenona, e aí eles começaram a tomar choques elétricos. Isso criou um estresse interno, um padrão de medo. E aí, repetidamente, várias vezes. O hábito é isso, aquilo que a gente está fazendo todos os dias, seja para coisa boa ou não. Tudo que a gente está fazendo está criando uma estrutura, né? O cérebro ele é totalmente plástico. Então, aquilo que você está fazendo todos os dias vai te deixar viciado naquilo. Às vezes pode ser um vício bem legal, que tenha resultados bons, às vezes não. E aí, os camundongos, né, começaram a ser repetidamente, meu Deus, sendo expostos a sentir esse cheiro de acetofenona. Todas as vezes que sentia, tomava choque. Toda vez que sentia, tomava choque. Toda vez que sentia, tomava choque. O que é que perceberam? Isso foi um estudo da epigenética, tá? Epigenética está acima da genética. E aí, o EP. E aí, o que é que percebeu? Que os filhos desse camundongos, quando sentiam o cheiro da acetofenona, o que é que acontecia? O corpo todo. Medo. Eles não tomaram choque. Mas o corpo tinha reações. Os filhos. O que é que perceberam com os netos dos camundongos? A mesma coisa. Eles nunca tomaram choque. Mas ao momento de ser exposto ao ambiente, ao cheiro da acetofenona, o corpo. A memória está onde? No corpo. E o mesmo aconteceu com pessoas que os pais, a mãe principalmente, a avó materna tem um segredo enorme, a gente precisa olhar muito para a avó materna. Porque desde quando a mãe da gente está grávida, quer dizer, a avó da gente está grávida, a gente já é um óvulo dentro da nossa mãe. Que os óvulos, né, nascem verdinhos. Então, a mãe, quando estava dentro da barriga da nossa avó, a gente já era
um dos óvulos. E aí, tudo aquilo que a avó materna estava vivenciando naquela época, tá onde? Na memória. Claro, são as situações traumáticas, né? E aí, o que é que percebeu também? Que pessoas que são descendentes do pessoal que viveu lá na Segunda Guerra têm predisposição, por exemplo, a ter estresses, gatilhos de estresse, quando tem uma memória ligada a algo que viveu lá. Tem até uma história de uma pessoa que não poderia ouvir um estrondo de bomba, entrava em pânico. E às vezes não começou. É isso que a gente precisa entender. Às vezes não começou na gente. A memória, ó, já é antiga. Estão fazendo pergunta aqui. Tá tudo bem por aí? Tá? Então tá. Primeiro S, que é do saber, né? Que é para o pensar. Do pensar eu sinto. E o sentir é uma linguagem do corpo. A memória está no corpo. Por isso que no exercício de ontem ficou nítido que tem algo ainda relacionado à mamãe ou a papai. Tá? Por isso que muitas vezes, bora mudar 2024, bora criar um novo, né? Vamos parar de procrastinar. Você não vai parar de procrastinar se você não vai na raiz. Quando você entende das leis sistêmicas, você começa a poder fazer diferente, porque você já entende. Tem coisas que eu faço, eu falei, eita, aí eu volto. Às vezes eu já me vejo. Um dia desse eu estava contando uma história da minha mãe para uma pessoa e eu respondi minha mãe em relação a meu sobrinho de uma forma e a pessoa falou para mim, disse, eu sei que você já tem muita consciência, mas você percebeu que a forma como você respondeu foi tal forma e eu fiquei quieta, eu disse, realmente. E depois parei, silenciei, eu falei, ele está certo. A pessoa também é consteladora, né? E aí eu parei, eu disse, é isso. E depois agradeci, né? Porque a pessoa me mostrou algo que eu não estava enxergando. Então, não se cobrem, antes de qualquer coisa, serem as perfeitonas. Não existe essa pessoa. Ela pode ser terapeuta, neurocientista, pode ser o caramba abaixo. Não existe ninguém perfeito que está pronto. E nem vai existir. E você, por mais consciência que você tome de si mesmo, você não vai evitar desafios que você vai precisar passar. Quem diz que está tudo bem é mentiroso. Tem transtorno, tem, sabe, tem alguma coisa que não é normal. Todos nós estamos vivendo algo. Às vezes você pode ter problema na vida financeira, às vezes você pode ter problemas de saúde, às vezes você pode ter problemas na profissão, você pode estar tendo problema em alguma dessas áreas. E não existe menor ou maior problema, menor ou maior dor. Por isso que você nunca pode julgar o destino do outro e nem se comparar. Às vezes a pessoa está ali na rede social, a gente vive hoje uma mentira muito grande em rede social, a gente está vendo um fragmento, muito pequeno. A pessoa desliga, tá lá. Ou às vezes está mostrando uma parte linda, maravilhosa, perfeita, e não existe. Essa é uma das coisas que hoje eu não consigo mais, como é que eu posso falar? Expor, sabe? Que eu não quero mostrar para ninguém uma realidade que eu não vivo. Não me sinto bem. Não faz parte de mim, nunca fez. E a gente vê muito isso. E muitas vezes essa imagem externa do história de fulana ativa algo em você, e você nem se dá conta. Às vezes você tá vendo ali, ó, a fulana sarada, bonita, ó, o casamento, ai. Aí naquele dia você não tá na bad. Aí começa a vir aquelas reações. E você nem se dá conta. Daqui a pouco você faz outra coisa que ativa outra questão, por exemplo, a música, e a música mexe com toda a tua estrutura, e você, mais uma vez, fica triste, entra num loop. Até aqui tudo bem, minha gente? Pronto. Se alguém tem alguma pergunta, eu posso olhar, vou dar uma olhada aqui. Eu não consigo abrir as conversas.
A tela tá diferente. Alguém tem algo aqui, chat, abri. Pronto, vamos lá. Não existe acaso, nada é acaso. Estou lendo o Diário Estoico, Ana Maura. E esse mês de novembro é todo sobre amor fati, sobre aceitação, amar e amar o destino. Sim. É... Jéssica, incrível, incrível isso. Minha irmã tem medo de elevador, mas quem teve o trauma de ficar presa no elevador foi minha mãe quando era adolescente. Quando a gente tem consciência de quem é o medo de quem, a gente começa a dar nomes, a gente também consegue deixar com as pessoas e continuar, ao invés de simplesmente paralisar. Todas as vezes que a gente está evitando crescer, e normalmente vem com o quê? Com a autossabotagem ou com uma procrastinação, às vezes nem é nosso esse medo. Mas você sabe de quem? Você entende do que é que você está tentando compensar? O que é que está tentando se identificar? Alguém tem alguma pergunta? Gente, cadê o resto do povo, hein? Que eu não estou vendo. Então, bora lá. Deixa eu olhar se tem mais uma coisa aqui. Vocês concordam? Como eu falei ontem, eu comecei a dar esse início de introdução sobre a árvore. Uma árvore que não dá fruto e que ela é frutífera, ela precisa de alguns cuidados. Se ela não está produzindo, vou dar um exemplo, a macieira e a manga, né? Eu sou da região da fruticultura, então eu dei uma pesquisada. Eu amo a natureza, acho que todos nós amamos, até porque nós fazemos parte delas, às vezes a gente se desconectou por conta de achando que o mundo externo aí, outras coisas são interessantes, né? Mas é na natureza que a gente se reconecta com a nossa própria natureza. E aí, eu gosto muito de observar. Amo observar porque foi observando, é observando que eu me compreendo mais. E aí eu comecei a pesquisar sobre manga, sobre maçã, e um dos motivos de eu falar muito da maçã, vocês vão entender hoje, é porque muitas vezes tem maçã, tem macieira ou tem uma mangueira que não está dando fruto. E adivinha por que é que ela não está dando fruto? Primeira coisa, o solo pode estar sendo infértil. Você pode pesquisar aí com um agrônomo, um agricultor. O solo dela está sendo infértil. E o que é o solo? A mãe terra, tá? De onde é que vem nossa fertilidade? Do produzir, de quem eu sou, reconhecer meu valor da mamãe, tá? Então, se a gente tá travada, não tá prosperando, não tá em um processo de crescimento, a gente é muito parecida com a macieira. Precisa olhar primeiro para a mãe. Segundo, sol. Se essa planta, essa macieira, não está recebendo sol, tem sombra de outra planta ou tem telhado, o que é que acontece também? Pode estar prejudicando ela de gerar frutos. A mesma coisa é você. Se você está na sombra de alguém, essa brincadeira, né? Se você está na sombra de alguém, você também não consegue gerar frutos. Você enfraquece. Você não reconhece sua capacidade. E quem é o sol? Desde que o mundo é mundo, né? Já teve civilizações que o astro-rei era o Deus. Quem é? Quando você pega sol, você está recebendo sol, qual é normalmente a, a reação que a gente tem? Por exemplo, quem é aqui do sul, não sei se tem alguém aqui do sul, mas aqui no sul tem muito, né? Não tem tanto sol como tem no Nordeste. A gente já tem excesso, mas faz parte. Porém, quem está no sul, você, França, que está no sul, o que é que acontece quando vem o sol? Como é que a gente se sente? Disposta. Agora eu tenho mais energia para fazer as coisas. E de onde é que vem a nossa ação? Pai. Oh, gente, você agora é uma macieira, é? Quer dizer que se você não está dando frutos, primeiro você tem que olhar lá para sua mãe, que é o solo. E é dela que vem a fertilidade. E estrutura também, né? A firmeza, né? A segurança.
Segundo, olhar para o sol. Está recebendo sol? Está debaixo de algum telhado? Está debaixo de outra planta? Vai ter dificuldade. Outra questão a se ver, adubação, os nutrientes, daquilo que a macieira está recebendo de nutrientes. Quais são os nossos nutrientes no dia a dia? Ambiente, o que eu como, se eu durmo bem, o que é que eu leio, quem eu sigo, o que eu ouço. Tudo isso são nutrientes que a gente deixa ou ignora e acha que vai ter sustento suficiente para conseguir ser próspera, para conseguir dar frutos na vida. E a próxima, adivinha? Adivinha? A macieira, quando ela não dá frutos, sabe o que é que ela precisa? Você pode pesquisar isso se vocês quiserem. Eu vou conversar com agrônomo ou com agricultor. Se ela não for feita podas, ela não dá fruto. Ela precisa ser podada. E o que é a podação? São os cortes que a gente precisa fazer. São as ervas daninhas que a gente precisa tirar. Às vezes está dentro de um ambiente, pessoas. Volto a falar que é muito importante que a gente vive com a cara hoje na tela do celular. O que é que você está se alimentando todos os dias? Às vezes o celular é sua erva daninha, a amiga, o local que você mora, o lugar que você anda. É muito importante a gente fazer viagens. Viagens faz a gente sair um pouco do automático, faz a gente perceber na distância o que é que está funcionando ou não. Eu estou vivendo isso, retirando as ervas daninhas da minha vida. Porém, Raquel, retirar sem conhecer as leis que regem todos os seus relacionamentos não te garante prosperidade, nem fruto. Se você não sabe como retirar, você vai retirar e vai vir outra no lugar. Eu sempre falo, aquilo que eu excluo, rejeito, o que é que eu faço? Atraio igual, ou me torno igual. Então, enquanto o mundo é mundo, existem leis que regem a natureza, existem leis que regem o relacionamento. Então, enquanto eu não faço essas podas corretas, respeitando as leis sistêmicas, o que é que vai acontecer? Falo lei sistêmica porque Bert Helling não criou nada, tá, minha gente? Bert Helling percebeu e encontrou um padrão de comportamento com as pessoas, é fenomenológico. Ele percebeu que quando mudava a postura, as pessoas estavam dentro do seu lugar, respeitando as ordens, havia harmonia, o amor voltava a fluir, a pessoa ficava em paz. E a explicação, no início, quando eu comecei a fazer o curso de constelação, né? Via muita gente me perguntar, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que que ela faz efeito? Eu, como sempre curiosa, comecei a pesquisar. Pesquisar, 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 e hoje encontrei várias e várias respostas que complementam. Por exemplo, o que eu disse aqui para vocês é neurociência purinha. Neurociência, por isso que eu não estou falando aqui de nenhum termo técnico, vocês não sabem. Mas eu encontrei na ressonância, física quântica, na epigenética. Tá lá? Tá lá explicando. Tá fazendo sentido para vocês? Então aí é o seguinte, todo mundo agora já se deu conta que ou eu tomo consciência de um padrão que é inconsciente, porque os meus pensamentos estão repetitivos, como eu falei para vocês na primeira aula, eu acho, né? É, antes de eu vir para cá, a passagem já estava comprada já há um tempo, eu comecei a sentir uns medos. E eu não entendia. Eu lembro que na quarta-feira, acho que eu falei até com a Mari, né? Eu já pensei em desistir, já pensei em não ir, e nem eu tô reconhecendo o porquê. Só que aí eu decidi, mesmo assim eu vou.
Fiz meus movimentos, meus exercícios em casa, que eu continuo fazendo, faço minha rotina todos os dias, que eu me deixo mais forte, vejo, reconheço, trago essa memória para o meu corpo para seguir adiante. Quando eu cheguei aqui no domingo, foi no domingo? Foi no domingo, acho de manhã, antes de eu ir para a praia. Eu liguei para minha avó e fiz videochamada. Ela adora flor, né? Aí eu comecei, acho toda avó, né? Peguei o vídeo e olha só, avó, para ela ficar mais tranquila, que ela é muito, muito apegada a mim, não é pouco. Ela, você vai em que dia? Isso tudo. Eu disse, mulher, me solta, pelo amor de Deus. Eu não saí de tudo, não. E aí, eu fazendo o vídeo, ela me fez uma pergunta. E tal coisa? Eu disse, tá tudo bem. É porque vai que acontece alguma coisa e você não volta. Aí o medo que eu estava sentindo não era meu, era dela. As mesmas frases internas que eu estava repetindo, ela falou para mim. Na mesma hora agora eu vejo. Só que a gente tá tão distraída, só focada nos problemas, que essas coisas estão se mostrando o tempo todo em tudo. E a gente não vê. O que a gente só está focado é o quê? Ah, porque eu quero outro trabalho. Ah, porque eu quero ganhar mais dinheiro. Porque ganhar sempre é da criança ainda, né? A gente tem esse hábito, mas é bom até falar diferente, fazer dinheiro. Quando eu faço dinheiro, quer dizer que eu tive uma troca. O dinheiro precisa de troca. Eu tenho algo e você tem algo, e a gente troca. Enquanto não tem esse equilíbrio de troca, essa relação vai estar descompensada. Quem é terapeuta aqui que gosta de salvar os outros, não vai ter cliente não para você, tá? Vai não. Tá dando demais? Para que que ele vai voltar para você? Não volta. Então essas posturas lá com seus pais vai refletir em tudo. Como eu falei ontem, vai refletir na amizade, que sempre você está deixando de lado suas coisas para cuidar da sua amiga que tá. Que é o meu marido, não sei o quê. Não, 10 anos, a mesma história. Tu acha que ela vai sair dessa relação? Não vai. Seja apoio, mas salvar vai te fazer enfraquecer, carregar um peso que não é seu e vai te fazer tirar o foco do teu próprio futuro. E quando a gente está voltada para esse futuro, gente, é muito surreal. Um simples movimento de eu ter vindo para cá me fez sair de um pensamento recorrente e me dar milhões. Eu ainda não vou contar agora, porque eu preciso deixar que as coisas assentem. Mas veio tanta, tanta, tanta resposta. E tu acha que meus medos quase não me paralisaram? Paralisaram, porque a memória está no meu corpo. Além de a minha mãe, né, ser filha da minha avó, de ter todas essas memórias internas, eu ainda fui criada por ela. Então é como se eu tivesse o dobro dos padrões dela. Se eu não tomo consciência, muitas vezes você não sabe nada da sua avó. Já viu isso? Sabe nada da história da sua família. E cuidado, tem até alguém que assistiu a aula ontem. A forma como você anda procurando as coisas da sua família pode te fazer travar a sua vida, viu? Falando sério. Se você não entende das leis, ao invés de parecer que é uma coisa boa, você vai se quebrar. Você precisa compreender isso que eu falo. As leis, enquanto a gente não sabe das leis que regem a natureza, enquanto a gente não sabe as leis que regem os relacionamentos, a gente acha que está fazendo algo que é bom, no fim está se prejudicando, tá? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não, não, não. Gente, eu que não estou explicando direito.
E antigamente eu achava que era isso, mas eu entendo vocês. Antigamente eu achava que era isso. Fala todo mundo calado, mas eu entendo. Eu sei que na cabeça de vocês passa um bocado de filme, assim, né? 10 filmes ao mesmo tempo. É melhor não procurar saber histórias ou saber e não julgar. O negócio, Ana, é que você não sabe o que é só julgar. Tem leis que regem, é a forma como você olha para as coisas é que vai ditar o seu comportamento. E o seu comportamento é a sua personalidade. Se você quer criar um novo caminho na sua vida, você precisa mudar seus pensamentos, trazer conhecimento. Depois do conhecimento, você precisa perceber o seu corpo, e vai levar um tempo também, tá? E terceiro é o seu ser. São as respostas desses dois. A nossa personalidade até agora, ela está em constante mudança. Quem não mudou do ano passado para cá, está morto quase. Ou então quem não mudou a vida toda. Eu sempre dou um exemplo da minha avó, né? Minha avó tem 89 anos e ela, para mim, é uma professora. Assim, tanto de características de uma mulher firme, e tudo, né? Eu também já fui uma mulher bem no masculino, porque eu aprendi com ela. Mas, ao mesmo tempo, ela foi uma pessoa que passou a vida toda trabalhando. A vida toda trabalhando. Toda, toda, toda. Sabe qual é o nível de consciência que minha avó tem em relação a ela? Nenhum. Nenhum. E aí o sofrimento que ela tem hoje é muito grande. Minha mãe disse ontem que ela ficou chateada com não sei o que, disse que ela pegou um pano lá e jogou, disse que rodou, que quase cai. O que é isso? Ela continua tendo as mesmas reações. Às vezes eu converso, explico as coisas para ela, mas eu sei que ela não vai entender. Para a gente, que tem um pouco mais de informação, não é tão simples mudar um comportamento. Imagina para ela, que tem 89 anos, são 89 anos fazendo a mesma coisa, pensando do mesmo jeito. Muda nós não, não muda. E aí você quer mudar seu pai e sua mãe, que tem 70 anos, 60 anos. Não vai mudar, criatura. Tu não tá nem conseguindo mudar o teu? Acordar cedo todo dia, emagrecer? Tu quer mudar o comportamento do papai e da mamãe? É muita arrogância, né? Não vai mudar. Mude você. Mude você. E aí pode ser que você mude o olhar para eles. Aí quando você muda o olhar para eles, adivinha para quem você mudou o olhar? Adivinha? Adivinha. Se alguém não disser essa, pelo amor de Deus. Aí quando você muda o olhar, eu vou falar de novo, viu? Quando você muda o olhar para eles, adivinha para o que você muda? Fala para mim. Ninguém vai falar essa. Não, eu não estou ensinando, não. Eu estou com algum problema. Quando eu mudo o olhar para eles, que eu olho, que eu reconheço, que eu aceito, o que é que acontece? Primeiro para você, que você é eles. É simples. É simples. Muito simples. Você é seus pais. Você Não tive meu pai. É mesmo? Beleza, tá dizendo para você, 50% meu aqui não existe. Aí depois quer ter foco. Quer saber a direção para a vida. Quem não tomou o pai não tem direção para lugar nenhum, tá perdida, rodando, ó, procurando o pai em alguma coisa, em alguém, tá rodando, igual o peru. Só, às vezes está em busca de um outro homem, aí tá projetando nesse homem o pai. Aí, ó, quando reconhece de fato que olha, eu achei que ele era o príncipe encantado. No fim era o quê? Mas eu entrei no relacionamento, só encontro homens tóxicos. É bom, vítima você, hein? É mesmo. Criança, só quem pode ser inocente é uma criança. Você entrou no relacionamento tóxico porque tem partes em você que ressoou com esse homem. E aí você fala: eita, agora eu vou ser feliz. Tome, não vai ser feliz. Quanto mais velha nós vamos ficando, mais a gente vai aprender a ter que lidar com a gente mesmo. Se a gente tem um parceiro de vida, né, que é o ideal que a gente gostaria de ter, que vá junto, é com ele que a gente vai estar vivendo.
Por isso que o casamento é uma escolha muito importante com quem a gente casa, que provavelmente pode ser a pessoa que a gente passe mais tempo, porque naturalmente os filhos seguem sua vida. Mas se não tiver o parceiro, adivinha com quem você vai ter que lidar? Seus amigos, cada um vai vivendo, cada vez mais a gente vai se distanciando dos amigos, os antigos. Cada vez mais, cada vez mais. E aí você vai ter que aprender a lidar com quem? Com você. Gostar de ficar só, saber o que realmente você gosta. A vida é essa, é o processo de individuação. Eu entendo quem eu sou, deixo de agradar os outros, gente, deixar de agradar os outros. Você que dá um, ai, tá nem aí pra ninguém. Jesus, como é bom, sabe? Não precisar mais se encaixar em lugar nenhum, precisar mais da aprovação de ninguém. Ai, como é bom, é muito bom. E às vezes alguém falar tal coisa, faça melhor. Depois você conversa aqui comigo. Faz melhor, vem cá conversar comigo. Depois. É mesmo? Tu acha isso de mim? Uma vez eu estava em uma situação, em um lugar, e aí um rapaz começou a falar: Fulano, ela parece não sei quem, lá de Aracaju. Aí eu, e é. E o que é que você acha sobre ela? O que é que ela tem que você acha? Aí ele começou a falar dela, né? Eu, ah, tá. Sabe por que é que eu fiz essa pergunta? Que ele iria me falar sobre ele, não sobre mim. Aí ele me explicou e foi algo legal. Porque mesmo que ele falasse que era uma outra coisa, tá dizendo que era sobre ele. A forma como a gente enxerga o outro não é sobre o outro. Ah, Jéssica, mas fulano tem um comportamento difícil. Beleza, fulano tem um comportamento difícil. Porém, nesse comportamento difícil, eu tenho uma forma de reagir a essa pessoa. A forma como eu reajo não é sobre ela, sobre mim. No período que eu fui policial, eu lidei muito, muito mesmo com homicida. Sabe quantos homicidas eu levei para casa para ficar com raiva? Nenhum. Só teve um que eu fiquei com raiva, que foi um abusador, que abusou e matou a criança. Eu olhei assim, eu falei, rapaz, eu nunca senti nada, mas esse doeu. Porém, quando eu compreendo da psicologia, eu entendo que o cara é doente. Sabe o que é que acontece? Esse cara nunca vai ficar bom. Nunca. O que é que eu posso fazer? Deixar o destino dele com ele. Quando a gente entende que todo mundo faz o que faz porque tem uma história por trás que levou a pessoa a fazer aquilo, a gente para de pegar os problemas dos outros ou do mundo ou querer, por exemplo, salvar o mundo. Às vezes você está querendo achar que seu propósito de vida é a partir de agora eu vou salvar, vou servir. Gente, esquece, esquece esse negócio desse propósito, sabe, para os outros, sabe? Essa coisa gigante. A gente acha que propósito é sempre um negócio que tem um monte de gente. A mulher estava ajeitando as plantinhas daqui. A mulher chegou aqui e fez: Moça, eu posso colocar aqui, não vai te atrapalhar ela trocar as plantas? Não, claro que não. Qual é o propósito da mulher? Embelezar. Eu fico encantada com tanta flor que tem aqui. No Nordeste não tem tanto por conta da temperatura, né, do clima. A mulher faz o quê? Ela troca as plantas, cuida das plantas. Eu não sei cuidar de planta. Esse é um propósito, deixa ela feliz. Às vezes a gente está procurando um negócio enorme e o negócio é simples. E adivinha de onde é que vem o propósito? Fala aí. De onde é que vem o propósito? Ninguém sabe. O propósito vem da tua história, criatura. O propósito vem da tua maior dor. Naturalmente, o propósito se mostra quando tu começa a curar a tua maior dor. Não tem negócio de ir lá. Só que muitas vezes a gente faz essa comparação. Só Bill Gates foi importante, só, sei lá, quem mais aí? Fala o nome do povo aí. Mahatma Gandhi. Quem mais? Chico Xavier. Não.
Tem gente que tem propósito no dia a dia, porque se eu faço a minha parte aqui, alguém vai servir disso e tá tudo bem, tudo bem. Só que quem sou eu? Volta tudo para o mesmo lugar. Eu sou meus pais. E meus pais vêm de onde? Da família de base deles. É lá que está a raiz. E agora, eu vou falar mais um pouco, acho que eu falei tudo aqui. Hoje eu organizei tudo direitinho. A luz melhorou. Então vamos lá. Gente, então é o seguinte, vou abrir aqui e vou apresentar. Vocês compreenderam que ambiente influencia? Concordam? Quem acha que ambiente influencia? Tá. É mais fácil ir pescar com quem sabe pescar ou ir sozinha? Ou ir remar com quem sabe remar? Como é mais fácil? Aí vamos dizer que você vai pescar, e você vai fazer o quê? Vai botar lá no YouTube como é que faz para pescar. Hoje em dia tem YouTube. E antigamente, quando não tinha, como diabo que era? Eu precisava de alguém. A gente hoje tem essa facilidade de ter mais como saber das coisas porque tem rede social. Mas antigamente não tinha metade. Gente, a gente tem muito conhecimento. Muito. Eu sou viciada nesse negócio de autoconhecimento. Mas isso tem a ver com a minha personalidade. Eu também compreendi isso. E aí, gosto da astrologia. Na astrologia vai estar lá a minha casa da ancestralidade. Então, assim, eu hoje, eu entendo que eu estou super alinhada. Meu desejo é que vocês também se alinhem nesse processo, tá? Porque não sabe filtrar, está se distraindo. Quem se distrai está procurando alguém, está procurando o que lhe falta. Quem não tem foco, falta papai. Como foi seu exercício ontem, Mari, que eu não lhe perguntei? Foi pior para quem? Para papai ou para mamãe? Tem acaso? Tem não. Existe acaso? Não existe. É só porque a gente não sabe das coisas aí. Não estou conseguindo ter foco, porque a gente se distrai muito. Falta de foco é pai. Pai, bora resolver esse negócio, viu? Botar você para fazer uma constelação. Você tem que fazer uma constelação. Olha, estou sendo contraditória, né? Deixa eu ver aqui qual foram as perguntas de vocês. Dararará, esse julgamento sobre a outra pessoa da família pode acontecer inconsciente, Jéssica? Sim. Lembra do exercício ontem? Tem pessoas que teve reações com os pais que nem se deram conta. Tem alguma coisa ainda para ser visto. A gente faz. Que eu continuo falando, a memória está lá interna. Em todas as horas. Imagina que a gente está lapidando um diamante. O diamante vem bruto e a gente está lapidando. Toda hora está lapidando, toda hora está lapidando. Às vezes a gente encontra algumas coisas que ajudam a lapidar mais rápido. E aí também a gente vê os efeitos mais rápido. A gente tem um emocional melhor, mais equilibrado. Vai ter momentos que a gente não tem controle mesmo e vai ter que aprender a ter inteligência emocional para passar por aquele momento. Entendeu? Às vezes parece que eu tenho uns 150 anos. Às vezes eu dou umas respostas e falei, eu devo ter uns 150. Mas eu tenho um outro lado que não parece ser velha, parece uma guria. Mas ir com quem já sabe, sim. Mas hoje tem tanta informação, sim. Eu moraria dentro de uma biblioteca, pai. Eu acho a biblioteca o negócio mais incrível do mundo. Eu acho rico, rico, rico. Então, bora lá. Eu vou abrir aqui para vocês uma cosita que esses dias eu preparei para vocês, tá? Cadê, minha gente? Eu sou meio assim, não sou muito boa de compartilhar. Ah, gente, me ajuda. Parte da tela, PowerPoint. Eu lembrei agora, peraí, tem uma pessoa que fez uma pergunta e que eu não voltei. Por favor, peraí, teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui. Ah, foi Michele. Jéssica, hoje entendi que muita coisa atua com ressonância e como criar um novo caminho. Ó,
a pergunta dela? Que vou lhe falar agora. Olha aqui. Olha como é ressonância. A palavra ressonância ficou na minha cabeça, mas eu não li tudo, eu só vi que ela botou ressonância. E agora, na hora que eu estava procurando um negócio aqui, lê lá a pergunta de alguém que falou ressonância. Aí eu agora vou olhar. Muita coisa atua como ressonância. E como criar um novo caminho para a informação que já foi trazida. Tá? Vou apresentar para você. É o seguinte, eu só quero aprender a abrir o negócio aqui, que eu não estou conseguindo, viu? Vamos ver se deu certo. Aê, pronto. Vocês estão vendo essa tela? Help me. Tá um pouco cortada pra mim, Jéssica. Você tá em quê? Aí agora tá no meio. Entendi. É porque mudou aqui também, entendeu? Entendi. Atualizou, né? Então deixa eu só fechar isso aqui, porque eu não sei se isso vai ficar gravado. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Então é o seguinte, eu não estou conseguindo ver vocês. Eu joguei o telefone para lá, se mandar alguma mensagem para mim, eu não vou ver, tá? É o seguinte, durante esses anos, né, desde 2012, eu comecei meu autoconhecimento depois do falecimento do meu irmão. Ele tinha 23 anos, foi em 2012. E aquilo mexeu muito, muito, muito comigo. Mas eu sinto que, hoje, vendo assim, que antes disso eu já estava buscando muitas respostas. Eu tinha apenas 27 anos. Meu irmão tinha 23. Eu tinha 26 anos. 23, 26, eu tinha 26 anos. Ele era 3 anos mais novo que eu. E foi de acidente, então foi algo extremamente chocante, assim, eu digo que a pior dor até então da minha vida. E aí dali eu já vinha num processo de buscar, né, algumas respostas, e aí, acho que agora apareceu aqui melhor. E aí, nesse processo de buscar respostas, ele faleceu, e aí eu compreendi e depois só foi cada vez mais tentando me conhecer. Mesmo quando eu era adolescente, quando eu tive minha primeira desilusão amorosa, eu queria entender por que é que eu sofria. E também queria entender por que é que eu não tinha a presença do meu pai nem da minha mãe, né? Eu não entendia, eu queria entender porque eu sofria, queria entender tudo. E foi essa busca interna, de acordo com a minha história, que me fez hoje estar aqui. E aí, durante esses anos que eu venho atendendo, né, de 2000 e praticamente eu digo que 2019 para cá, quantos anos são? 6 anos? 6 anos, né? 6 anos? Sou muito boa de matemática, não. Eu já perdi o ano por causa de matemática. Meu negócio é falar, ler, comunicar. E aí, em 2019 para cá, eu já atendi muitas e muitas pessoas. Como eu falei, eu já fiz um primeiro curso que foi Identidade Feminina, em que falava muito sobre feminino. Depois veio o Deusa Sistêmica, que é a mentoria que tem um bom lugar assim, no meu coração, que mentoria para mulheres. Veio o Seu Novo Caminho, e depois do Seu Novo Caminho, eu fiz 2 turmas ano passado, que era muito um pouco semelhante com isso. Só que eu percebi lá dentro do Seu Novo Caminho que as pessoas tinham dificuldades de implementar no dia a dia aquilo que elas aprendiam. E aquilo que eu falei para vocês. Se eu só sei e não consigo implementar, eu não consigo mudar o padrão, que é o que ela está falando, a ressonância. O que é ressonância? O pensamento, o mundo dos pensamentos, ele é elétrico. Eu penso, gera eletricidade. Já o corpo, ele é uma memória magnética. Então, eu penso e sinto. Quando eu penso e sinto, eu mudo o quê? Minha frequência, tá? Se eu mudo a frequência, o que é que acontece? Eu vou ressoar diferente. Esse é o campo mórfico. Por isso que muitas vezes em uma constelação você traz para a consciência, você traz o quê? A memória do seu corpo. Quem vem é a memória. E essa memória está totalmente disponível aí. Por isso que quando se faz uma constelação em grupo, o outro começa a sentir algo que é seu. Mesmo que você não fale nada, mesmo que a constelação seja oculta, porque esse campo, ele está aí, totalmente disponível. Durante muitos anos, principalmente o cristianismo, negou essa parte mais, só dizendo que foi eles que no início, eles que pagavam os estudos científicos, porque eles queriam ter controle, né? Então, aquilo que não é materializado, aquilo que não é material, é negado. E outra coisa, estudo científico não nega nada.
Ele simplesmente comprova aquilo que já está acontecendo, ou não, certo? E aí, nesse processo todo, eu percebi que faltava muito algo, que é o ambiente ideal para esse processo de mudança. Muitas vezes você já constelou comigo, muitas vezes você já fez algum desses cursos. Eu sei que tem gente aqui que já foi de seu novo caminho, que realmente trouxe muita clareza, mas eu senti falta desse, de ter um ambiente, de acompanhar mais, de conseguir acompanhar o resultado das pessoas. Nos stories eu não tenho como. Constelação eu não posso estar ligando para a pessoa. E aí, fulano, como é que foi? Eu não posso fazer isso. Constelação tem toda uma lei. Muitas vezes a pessoa acha, porque já ouvi isso, né? Ah, porque a pessoa, o constelador, nem liga, não quer saber de nada. Gente, constelador não é psicólogo. Nem psicólogo pode estar ligando para você. Se o psicólogo está ligando para você, ele está te salvando. E muitas vezes a gente está no lugar de terapeuta, mas ainda quem está comandando a gente é a criança. Então, se a pessoa está no seu pé, ela está querendo te salvar. Se ela está querendo te salvar, essa relação não tem equilíbrio. Se essa relação não tem equilíbrio, você não consegue viver o seu processo de mudança. Por isso que tem vezes muita gente que faz pergunta e eu não respondo. Às vezes você está precisando silenciar. Tem gente aí que ouviu? Tem gente que deve ter rido, não vi todo mundo. Então é o seguinte, nesse período todo, eu já tenho acho que uns 4 meses que eu senti, de acordo com depois do seu novo caminho, que havia uma necessidade de um novo caminho, como a Michelle falou, né? Um novo caminho, mas não mais um novo caminho. E aí, estudando, percebendo, sentindo, ouvindo, eu disse, eu acho que a gente precisa ter fertilidade, voltar à fertilidade. E aí as perguntas de vocês, e foi onde eu criei o Vida Fértil, que tem a ver com toda a macieira. Então, quando a gente não está gerando algo, nada, não está gerando nada, a vida não está prosperando, é porque a gente está estagnado. E quando não está estagnado, a gente não consegue gerar fruto. Lembra da fruto lá da macieira que eu falei? Tem algo, a gente está preso em algum ciclo. E fazer sozinha ou sozinho é fácil? Não é, minha gente. Não, não é mesmo. Mas não tem como. Tem gente aqui que me acompanha há quanto tempo? E hoje, mais uma vez, aprendeu algo. Quem aí? Fala aí para mim. Será que eu consigo ver? Não. Consigo ver? Fala aí para mim. Acho que não. Acho que eu não consigo ver, não. Né, não consigo. É uma pena. Enfim. Consigo aqui. Consigo. Aí, um novo caminho. Levei umas boas lapadas. Bem muito, né? Então, e aí foi nesse processo que eu criei o Vida Fértil e eu quero apresentar para vocês. Para quem quiser fazer sentido, fica. Quem não quiser, pode seguir, tá tudo certo. Minha intenção aqui é compartilhar conhecimento. Vocês já viram que lá no Instagram eu já não posto mais tanta coisa, porque eu entendi também outras coisas. Então lá é um ambiente extremamente aberto e tem certas coisas que não precisam ser expostas em redes sociais, por mais que eu trabalhe. Se eu for fazer um curso aí de marketing digital, como tem muitos, eu já fiz muitos, se eu for fazer o que eles querem do jeito deles, eu estou mentindo para mim e concordando com aquilo que muitas vezes eles dizem que faz e não faz. Então, eu encontrei o meu jeito de entregar, a minha forma, sem pressão. Claro que às vezes eu me cobro, claro, cobro, mas eu faço aquilo que tem a ver com a minha história, com a minha essência, com o meu ritmo. O meu ritmo não é igual ao de ninguém. Porém, quando eu criei o Vida Fértil, eu pensei muito nisso. As pessoas precisam compreender o ritmo delas, o que é bom para elas. Às vezes a sua cobrança em mudar de profissão nem é teu. Não é. E quando a gente chega depois dos 30, não dá mais para brincar. A gente sabe que não é ladeira abaixo, né? Mas assim, né? Já não, o negócio já muda. Não tem ladeira abaixo, mas também a vida já não dá para levar na brincadeira como era antes. E que muitos sonhos que a gente teve já se perdeu, também não sabe quem é, não sabe para onde vai, está perdida, está exausta de viver nesse looping, ou às vezes não começou nenhum processo de autoconhecimento, não sabe também o que fazer, porque tem muita coisa. E aí eu criei o Vida Fértil para apresentar para vocês. Quem quiser ficar, aqui também você vai aprender. Só eu lhe apresentar, você vai aprender, tá? Então bora lá, vem aqui, se abre.
Tá vendo não, né? Ah, meu Deus. Tá vendo alguma coisa, Mari? Ah, Tá já um pouco cortado. sei, já sei. Aí, ó, agora aumentou. Tá vendo que eu tô aprendendo? Tá aumentando. De pouquinho em pouquinho. Aí, tá aumentando. Pronto, então vamos lá. Tá dando pra ver a partir de esses módulos refletem. Isso, então vamos lá. Aí, agora, boa. Aê! Tá vendo? Como até eu, que um dia desse não entendia nada. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, eu distribuí o Vida Fértil em 3 módulos, tá? 3 módulos baseados com a neurociência. E o primeiro será, de fato, esse saber. O que eu falei aqui é muito pouco e até superficial, mas às vezes serve com uma profundidade tão grande para algumas pessoas. Assim como teve uma pessoa que assistiu a aula de ontem, a 2, mandou um textão para mim. Amanhã eu vou compartilhar, vocês vão ver, bem legal. É muito legal. Até como Débora também passou é, esse a história dela, né, que ela encontrou o pai. Queria que você vai encontrar seu pai, Débora? Por conta da minha história, isso me dá meu coração chega a ficar palpitando. Oi, Seu pai, quando é que você vai conhecer seu pai? dia 16 de dezembro. Quero foto, hein? Quero foto, quero Tá, foto. manda sim. Então, bora lá. Então, assim, o primeiro módulo do Vida Fértil vai ser focado somente no saber. Então, onde é que a gente sabe das coisas? Nas raízes. Nas raízes tem a ver com a nossa história, né? Na nossa família, tem a ver com as leis. Essa seria uma primeira fase. Então, a gente precisa conhecer as bases da prosperidade pessoal, então, sobre dinheiro, sobre o que faz a gente prosperar, né? E aí, nessa fase, você vai aprender muito sobre os princípios da natureza para o seu desenvolvimento e voltar a gerar frutos. O que eu estou falando aqui, né, desde segunda-feira, segunda, ainda é muito raso. O universo, ele é todo interligado por leis, princípios conectados por uma lógica, organizado pela inteligência e movimentado pela vontade, unido pelo amor. Por isso que quando a gente compreende as leis sistêmicas, e essa frase não é de uma lei sistêmica, ela é de Hermes Trismegisto, do Caibalion. Então, no livro olha que sincrônico, eu vi essa frase ontem no livro que eu comprei por acaso. Então, por isso que quando a gente respeita as leis sistêmicas, a gente compreende, a coisa volta a fluir. A vida fica mais leve, porque o amor volta a fluir, porque eu respeito aquilo que veio antes, que foram as leis, tá? E aí, não existe nada, o acaso foi a frase que eu falei, né? O acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância, dizendo ser casual aquilo que a gente não entende. Então, às vezes, a gente está presa em uma fase da vida, mas por quê? Porque a gente não tem clareza do que é que está por trás, a gente não está entendendo, a gente não compreende as leis, não compreende os princípios que estão por trás daquilo que fez a gente levar aquele comportamento. Como eu falei, as posturas, por exemplo, é porque você não entende, porque você está tendo aquela reação e acha que aquela postura é algo natural. E não é natural, é uma reação que por trás tem uma emoção, tá? E aí, dentro da raiz mestra, né, que são essas raízes vivas, tem as leis do cultivo, que são as leis sistêmicas. Eu estou mostrando para vocês, apresentando o que é que vocês vão ter lá. E se fizer sentido para vocês, bem. Se não fizer, tá tudo bem também. Eu acho que quando a gente está pronta, a gente escolhe. Também se não está pronta, não é esse momento, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Então, vou falar muito sobre deslealdade, sobre compensação, sobre identificação, sobre expiação, as leis sistêmicas, né, do dar e o receber, da hierarquia, a do pertencimento. E, às vezes, a gente acha que pertencimento só, é porque quando eu estou julgando, quando eu estou excluindo. Existem mais desdobramentos que a gente utiliza isso no dia a dia. Às vezes, a gente está excluindo uma amiga, que a gente conhece, que não gosta, que tem um problema, essa postura que a gente tem com ela também vai fazer de novo a gente atrair outra amiga com o mesmo comportamento, tá? Não é só em relação aos pais, é em relação a tudo e a todos. E o cultivador, que é falar bem mais, isso aqui só tá um exemplo, falar da estrutura da psique. Como é que sua psique funciona?
O porquê que você tem esses complexos? Por que é que você tem a sombra? Quem é o ego? Quais suas máscaras? Como é que funciona toda essa estrutura? Por que é que você tem essas reações emocionais? Quando a gente entende, fica muito mais fácil perceber por que que eu estou tendo tal reação, ao invés de viver na culpa, viver no peso, no julgamento de si mesma. Porque julgar o outro diz o quanto você está se julgando. Quando a gente se julga, é como se a gente invalidasse quem nós somos e não reconhece a nossa humanidade. A gente é muito falho. Só que entender só que é falho e continuar no julgamento, isso te enfraquece, tá? Antroposofia, que é em que fase da vida a gente está. Então, quando a gente está na casa dos 30, não lembro agora exatamente, mas a gente está buscando a essência e depois tem a outra idade que a gente vai ligar o tô nem aí para ninguém. Eu sou eu e pronto, que é da identidade. Quando a gente vai entendendo todos esses comportamentos, faz parte da natureza, que é lei da natureza, a gente compreende também em que fase que a gente está e o processo fica mais leve. Vamos lá. O segundo módulo que eu fazer, aquilo que eu falei, é a gente identificar e ir removendo esses comportamentos improdutivos, conhecendo a raiz, o solo. A gente vai ver, mapear esse ambiente. Você vai mapear esse ambiente no seu dia a dia para justamente começar a reconhecer que a gente despertou. O primeiro conhecimento a gente sabe. Então, ó, abriu os olhos. Na segunda fase, a gente já despertou e agora a gente vai fazer o quê? Mudar, fazer as mudanças, que é, como alguém perguntou, eu já estou mudando, tirando umas ervas daninhas. Se você não compreende essa primeira fase aqui do saber, você vai tirar a erva daninha achando que tá cortando, na verdade você está cortando não, só está jogando para debaixo do tapete de novo, daqui a pouco ela volta, tá? Então, os tipos de podas, né? Como é que eu tiro, como é que eu respeito, em que fase, tudo isso baseado nas leis sistêmicas, comportamentais, neurociência, epigenética. Meu Deus do céu, a coisa que eu nunca falei no Instagram. Agora eu vou revelar coisas minhas aqui, né? Coisas que eu faço, que me enchem os olhos. E aí, quais são os comportamentos que você precisa mudar que estão impedindo você de receber esses nutrientes da raiz? Então, aqui vai ter algo bem especial, que é o mapeamento do seu sistema familiar. Ninguém nunca fez isso. Todo mundo fala da árvore, mas ninguém fala da raiz, tá? Então, vai ser disponibilizado um material para você fazer o mapeamento da raiz. E quais as podas que precisam ser feitas, né? Como eu falei, as ervas daninhas, as podas, tudo isso na fase 2. Na fase 3, que é a do ser. O ser é quem eu sou, que é a minha personalidade. Eu só consigo chegar a ser esse novo ser, essa pessoa que você tanto deseja, quando você sabe, quando você começa a mudar as suas atitudes, aí isso aqui vai começando. Então, aqui é a adubação. Aqui tem comportamentos que vão firmar o seu ser. Vamos lá. Alimentando a árvore. Desenvolvimento pessoal são nutrientes, vitaminas, cuidados físicos, mentais e espirituais para promover os seus frutos. Então, aqui nessa fase, você vai adubar a sua alma, tá? Aqui não é mais para cá. Aqui é algo muito mais profundo. E aí, nessa fase também, você começa a desenvolver essa nova sabedoria. A sabedoria é como eu já estou reagindo a, por exemplo, as adversidades da vida que eu já não consigo mudar. Eu já tenho consciência. Tenho consciência do que eu sou, tenho consciência de outros traumas, ou então de como há o comportamento de certa área da vida da minha família. Porque, como eu falei, não adianta só saber. Saber sem ter o respeito das leis vai te fazer emaranhar. Como eu falei, acho que foi na aula de ontem. Eu conheci uma moça no Uber e ela disse que foi fuçar uma história da família do avô, que era padre, fez alguma coisa, tem até uma notícia, e a vida dela desandou toda. Ela disse: depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Por quê? A forma como ela olhou para a história dele. Isso faz toda a diferença, faz a gente ficar fraco ou não, tá? E aqui você começa, de fato, a colocar em prática aquilo que você aprendeu, tá? Uma nova mentalidade, desenvolver inteligência emocional. E vamos voltar aqui. Pode começar a visualizar. Você já começa a perceber os efeitos na sua vida para no futuro já ver esses frutos. E por que eu falo em futuro, tá? Vamos lá.
aquilo que eu falo direto lá nos stories, adivinha? Tem um bônus bem lindo, maravilhoso, e não é só um bônus, que é a honramina. Aqui eu vou ensinar justamente aquilo que eu faço todos os dias, que muitas vezes eu nem posto, que é ativar a honramina em você. E o que é a honramina? Honramina foi um nome que eu criei, é autoral, se alguém vê por aí, pode ter certeza que me copiou. Porque eu percebi que quando eu ia fazer atividade física, quando eu estava doente, o médico, eu fui entender por que é que eu tinha que ir para a atividade física. A atividade física é uma forma de meu corpo gerar dopamina, endorfina e serotonina. Então, muitas vezes eu fui para a academia sem querer, porque eu tomava antidepressivo, mas eu sabia que se eu fosse para a academia, eu iria parar de tomar os medicamentos mais rápido, porque o medicamento estava fazendo algo que o meu corpo já não estava gerando. Então, eu comecei a ir para a academia somente para ativar serotonina, endorfina e dopamina. E aí eu percebi que quando eu também fazia esse movimento de ativar eles três, eu estava ativando o quê? A honramina. A honramina é quando eu estou fazendo algo de muito bom com a minha vida. Se eu estou cuidando do meu corpo, que é o veículo que eu recebi através da minha mãe e do meu pai, eu estou fazendo o quê? Eu estou honrando meus pais. Se eu estou honrando meus pais, minha vida vai estar como? Eu posso estar saudável, eu posso viver mais tempo, eu posso servir, eu posso fazer algo de muito bom com ela. Então, na honramina, deixa eu olhar aqui, isso aqui, eu criei essas estratégias que é honraminésicas, que vão ativar, que aqui eu já não vou mostrar que é segredo. Blindagem espiritual e mental, sim. Se a gente está vivendo, até escrevi isso, se a gente está vivendo uma vida, justamente, um ciclo repetitivo, se a gente está presa a um ciclo repetitivo, a esse looping, é porque a gente está presa física, mentalmente e emocionalmente no passado. Quando a gente tem esse cuidado aqui também, e espiritual e mental, não adianta só cuidar do mental. Não adianta só cuidar do espiritual. Não adianta você ver padres. Quantos padres já ficaram, né, gente? Nossa, o padre espiritual vai ter a vida perfeita. Vai não. Que ele é um ser humano comum, entrar em depressão. Claro que a depressão tem uma outra resposta, né? Na visão sistêmica. Mas a gente precisa cuidar da tríade, dos três. Se a gente não tem essa rotina, mais cedo ou mais tarde enfraquece. E aí a gente não entende. Isso aqui não é um processo, o Vida Fértil não é um processo de que você vai, a partir de hoje eu vou me tornar a pessoa que vai postar todos os dias uma rotina de produtividade. Não, tem a ver com o seu ritmo. O seu ritmo não é igual ao meu. Você vai aprender a aplicar na sua vida como é seu ritmo e aquilo que está funcionando para você, tá? Café raminado, que também é só lá dentro, e essa rotina, que é o básico que funciona no seu ritmo, tá? E aí, nessa rotina aqui, que é de começar o dia, isso aqui muda a tua frequência de um jeito que, meu Deus do céu. Lembra o caderninho? O caderninho faz parte dessa rotina, tá? E aí, o que mais? Aqui tem exercícios, tem uma parte de livros. Quando vocês entrarem, vocês já vão ter filmes que vocês vão bugar a cabeça de vocês. E a diferença de todos os outros que eu já fiz é o seguinte: dessa vez, eu criei algo que é a comunidade, chamada Pomadourado. O Pomadourado é quando a gente pega e reúne, é uma rede de apoio em que a gente reúne várias pessoas que estão nesse processo de mudança, que é muito mais fácil. Se você coloca lá no grupo tal questão que você está vivendo, se você bota lá no grupo com a sua amiga, que não tem zero autoconhecimento, ou a vizinha, ou sei lá quem for, o que é que ela vai fazer com você? Vai te julgar. Então, o Pomar Dourado é esse lugar em que tá, todo mundo já compreendeu a visão sistêmica, entende que o outro que está passando algo, às vezes você vai aprender muito mais, como teve aqui, alguém assistiu a aula 2 ontem e deu uma virada de chave nela porque alguém comentou algo aqui, que eu não lembro mais agora quem foi. Mas dentro de um grupo, o outro sou eu. Lembra que eu falei ontem? O outro sou eu.
Então, essas pessoas que se reúnem, por isso que eu falo, quem está pronto, quem sentir no coração, é porque realmente faz parte desse processo e que sente. Vai ter uma troca entre todos. É igual numa constelação. Numa constelação, nunca está lá presente a pessoa errada. Nunca. Sempre são as pessoas certas. Por isso que muitas vezes a pessoa começa a fazer uma constelação, um tema dela, você que nem pagou nada, que só assistiu, é mais beneficiada do que a própria pessoa. Isso é muito comum. Então, o pomar dourado é para isso, porque maçã junta de outra podre, o que é que acontece? Apodrece. Apodrece. Então, é um lugar para a gente se sentir mais em casa, e é um processo, tá? É durante 6 meses. 6 meses. Você tem direito a essa comunidade. Não vai pagar nada a mais. Vai pagar só o valor do curso, tá? As 3 primeiras pessoas que entrarem vão ganhar uma constelação em grupo. Só isso aqui, o valor de uma constelação em grupo é R$ 500. A constelação hoje individual minha ainda está 350, né? E-book, é um novo e-book, não é o e-book do Seu Novo Caminho, mas tem coisas lá do Seu Novo Caminho. E tem essa central de perguntas e respostas por tema. Presta atenção, isso aqui é muito interessante. Uma coisa que eu fiquei muito feliz com o Seu Novo Caminho é que ele teve uma alta taxa de pessoas que assistiram o curso todo. Eu não sei se você sabe, desde a pandemia, essa pandemia, né, estourou cursos digitais. E vocês sabiam que somente 8% das pessoas conclui os cursos? Isso é muito baixo. Muito baixo. Somente 8%. Você pode fazer essa pergunta aí. Somente 8% das pessoas concluem o curso. E aí, dentro da central de perguntas, foi uma coisa que eu percebi é que, vou dar um exemplo. Vamos dizer que na primeira turma tem um certo tipo de demanda, na próxima tem outra. Então, assim, essa questão de. Abre aí, por favor, Mari. A gente vai vivenciando coisas ali na semana e às vezes você vai perceber que vários daquele grupo também estão vivenciando. Então, vocês vão fazer a pergunta e as respostas vão ser em aula para vocês ao vivo, por tema, por tema. Então, vocês não vão pegar só um conteúdo, vai assistir aqui a aula e acabou. Não. As dúvidas vão ter um momento lá da central de perguntas e vai ser respostas por temas. Outra coisa que não teve no Seu Novo Caminho e que eu quase não falo, mas que eu senti que precisava, que vocês falaram muito, muito sobre problema financeiro no primeiro dia aqui. Problema financeiro, e como falei, primeiro vem a profissão, depois o dinheiro vem. E aí vai ter um aulão só sobre dinheiro e riqueza na visão sistêmica, tá? E aí, quem sabe, nesse dia eu não faça um exercício igual, semelhante que eu fiz ontem, ou até, quem sabe, uma constelação. Vai do campo, tá? Sobre o tema de dinheiro. Aí vocês vão ver que coisa mais linda. E os aulões ao vivo, né, com temas específicos, com a necessidade da maioria, que foi aquilo que eu falei aqui sobre após a central de perguntas e respostas, e um aulão sobre rituais de blindagem energética mental. Nesse aulão aí, eu vou falar do que eu faço, eu vou mostrar o que eu faço, e vocês vão aprender. Tudo tem um porquê, tá? E é aqui que vai entrar a física quântica, minha gente. É aqui que vai entrar a mágica, que é quando a gente começa a criar rituais que mudam nossas emoções e que a gente se blinda para o mundo externo do dia a dia, porque problema vai vir sempre. Você eleva o nível de consciência, mas desafios na vida vão continuar existindo. Vai ter coisas que vão te pegar mais forte, vai ter coisas que são mais leves, e tá tudo bem. Só que quando você desenvolve essa inteligência emocional, você aprende a lidar ao invés de se perder e parar. Ficar lá igual uma criança, deitada, só reagindo ao mundo externo. E a honra mina, que é também uma aula, que é um bônus, que é sobre a estratégia honraminésticas. Então, é isso. Eu queria dar aqui, mostrar como foi que eu desenvolvi também esse processo. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Esse aqui é o método. Não tá aparecendo não, né? Esse aqui é o método. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou abrir, viu? Pergunta, qualquer tipo de pergunta aqui para todo mundo. Tá abrindo, não? É porque aqui. Aqui, tá vendo?
Mari, Abriu, Jéssica. Só que tá um pouquinho cortado. Se eu conseguir diminuir ali um eu pouquinho mais. Aí, acho que pelo tamanho não vai. aí, aumentou agora. Aumentou? Aham. Então é o seguinte, o Vida Fértil, resumindo, é isso aqui. Primeiro a gente olha aqui para a raiz, né, que é onde tem as leis, a nossa família. Aqui a gente vai lá para o inconsciente. O inconsciente sempre está mais algo mais profundo. E aí vai ter aulas explicando de uma forma muito mais detalhada e muito mais profunda, tá? E a segunda parte, sabe que dá para mostrar aqui? Tá vendo? Tá vendo essa parte Tá, aqui embaixo? tá sim, Jéssica. É Aham. porque eu não consigo ver aqui. Ah, Segundo, tá. a segunda parte é essa parte mesmo do despertar e da poda, que precisa ser feito baseado naquilo que a gente viu nessa primeira fase aqui, tá? E a terceira é a da colheita. É onde a gente vai ver, por exemplo, que o grupo está lá, todo mundo começando a fazer atividades de honramina, e que aí uma incentiva a outra. E tem uma outra coisa que eu só vou dizer lá dentro, não vou falar aqui, tá? Que eu já pensei em criar, acho que eu não lembro, tem alguém que estava vivendo uma transição de carreira que eu atendi esses dias e que eu não sei se ela passou aqui por uma dessas aulas, mas eu falei, você me deu uma ideia. Eu acho que tem muita gente querendo viver essa transição de carreira e se está dentro de um grupo, às vezes nesse grupo tem algo muito bom para acontecer, tá? Tem caminhos que eu posso mostrar, dores de pessoas que chegam, caminhos que vocês nem estão vendo ainda, porque muitas vezes vocês estão apegados ainda no modelo de trabalho antigo, e aí tem muitos outros novos que vocês nem sabem, e aí vocês dentro do grupo podem mesmo já se encontrar, porque a mentalidade está muito parecida, tá? E nada é acaso, ninguém se encontra por acaso, tá? Outra coisa é aqui eu já mostrei, né? Que era. Não mostrei, não, mas que era para mostrar em outro canto, que aqui é a macieira. Linda, maravilhosa, a maçã gostosa. E aí, a raiz, o caule, que era para dar o exemplo lá, né? E as podas. Você não é mais nenhuma criança, mas sua origem é essa daqui. Enquanto você não enxerga o que está aqui embaixo e o que está ao redor, esses frutos não chegam. Você é igual uma macieira. Se você não entende de poda, de sol, de solo, de nutriente, isso aqui não acontece. Se algo não está acontecendo naturalmente na sua vida, é porque você, primeiro, não olhou para cá, volta a falar. Solo que é mãe, sol que é pai, está na sombra de algo ou de alguém, ou não está recebendo os nutrientes necessários, que aí envolvem nutriente mental, físico, espiritual, emocional, tá? Que também está conectado com um ambiente. Então, se você sente o seu coração que quer fazer parte, você é bem-vinda. Vamos nessa. Você vai ficar 6 meses. 6 meses tendo todo esse apoio no grupo. E outra coisa, dentro do grupo, aquelas pessoas que mais se dedicarem vão receber prêmios. Eu vou soltar logo um aqui. Vai ter gente que vai ganhar consultoria comigo. E claro, olha só, Jéssica, essa oferta é até quando? Até dia 20. Depois, esses bônus não vão mais existir, tá? Não vão mais existir. Isso aqui é para essa turma aqui. A próxima vai ser totalmente diferente. O valor do curso é 12 de 44 e 18, à vista é 440. Então, quem sentir no coração, sejam bem-vindas. Eu vou ter o maior prazer do mundo de auxiliar vocês nesse processo. Eu sei que muitas de vocês já me conhecem, alguém já atendeu, já me segue. Eu digo que hoje eu estou entregando um produto que é um servir de um novo lugar. E eu digo que todo todo completo. Claro que ele vai se melhorar, eu sou imperfeita, não entrego tudo perfeito, sou bem humana, e também tenho os meus desafios, tenho meus medos, tenho minhas crenças, mas eu estou aqui, continuar servindo. Então, boa noite para vocês, qualquer dúvida pode Boa falar noite, no pessoal. WhatsApp e um beijo.